Então tá aí, gente. O que a capital do mundo elegeu como seu prefeito? Donald Trump, since I know you're watching, I have 4 words for you. Turn the volume up. We will hold bad landlords to account because the Donald Trumps of our city have grown far too comfortable taking advantage of their tenants. We will put an end to the culture of corruption that has allowed billionaires like Trump to evade taxation and exploit tax breaks. We will stand alongside unions and expand labor protections because we know, just as Donald Trump does, that when working people have ironclad rights, the bosses who seek to extort them become very small indeed. New York will remain a city of immigrants, a city built by immigrants, powered by immigrants, and as of tonight, led by an immigrant. So hear me, President Trump, when I say this. To get to any of us, you will have to get through all of us. I am young, despite my best efforts to grow older. I am Muslim. I am a democratic socialist. And most damning of all, I refuse to apologize for any of this. Uau! É uma mistura de Pablo Marçal com Guilherme Boulos. E os americanos, que são novatos no assunto, gente, estão vivendo aquela adolescência ideológica, né, que nós e a Europa passamos lá pelos anos 50, 60 e 70 do século passado. Eles ficam teorizando, fazendo elucubrações acadêmicas sobre socialismo, né, se matam pela causa, como se ela fosse mais que uma mera técnica de tomada do poder, como todos nós aqui desse lado do mundo já estamos carecas de saber que é. Mas aí, né, para trazer os pés de volta para o chão, cabe lembrar que na raiz de tudo está o bom e velho custo de vida. A política da unaffordability, como ela está sendo chamada lá nos Estados Unidos, veio resgatar a esquerda americana lá do beco sem saída do wokeismo, né, do qual os candidatos democratas estão saindo discretamente pela porta dos fundos. Né. Foi esse o discurso que elegeu o Mandani, né, em Nova York, e essa Abigail Spanberger, governadora da Virgínia, Mickey Sherrill, New Jersey e vários outros por lá, pelo país afora. Até republicanos, né, concorreram com esse tipo de discurso. Né. A tradução de unaffordability é carestia, né, e ela resume perfeitamente o lado concreto de toda essa vã filosofia aí. A dos millennials, né, é a primeira geração de americanos que ganha menos que os pais deles. Eles estão vivendo a primeira marcha ré da história deles e não se conformam com isso. É disso que se trata. Né? E o que é pior, estão vivendo essa marcha ré no meio da mais feérica abundância da economia americana, medida como um todo, né, mas que se traduz em fortunas obscenas, né, em um lado da equação e em horizontes cada vez mais estreitos no outro. Esse gráfico resume bem a história desses Estados Unidos aí pós-revolução antitrust. Tirando as 7 gigantes, Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Alphabet, Meta e Tesla, do índice das 500 maiores empresas americanas, o que se constata é que o resto, que representa a multidão,
anda de lado, né? Enquanto elas sobem cada vez mais verticalmente. Cara, os millennials nasceram resolvendo qualquer problema na hora, quase instantaneamente, apertando um botão. O Mandani é isso aí. A vida tá cara? Tabelamento de aluguel, supermercados estatais, comida subsidiada, ônibus grátis e etc. Né? Só porque eu quero. A internet levou o mundo inteiro para o território da realidade mágica, gente, em que nós, brasileiros, sempre vivemos. Né? Basta exprimir a vontade de que aconteça para que alguma coisa realmente aconteça. Alguma coisa não está funcionando? Vamos escrever uma lei. Né? Anule-se por decreto o efeito do defeito. Né? A conta não fecha? Basta tirar da conta algumas das parcelas que compõem essa conta. E assim é que nós vamos. Né? Mas almoço grátis resolve o problema tenebrosamente real que aquele gráfico ali ilustra? Isso faz os preços caírem ou subirem? Cara, quem viveu nos Brasis aí de Sarney a Lula sabe bem a resposta. Né? Controle de aluguel paralisa a médio prazo a indústria da construção e, com o tempo, a escassez leva à alta dos preços junto com a perda da qualidade das construções. Mas isso leva anos para acontecer. Supermercados com preços controlados operam no prejuízo para eles e para os produtores de alimentos. Né? E subsídio nada mais é do que mais dinheiro de quem já está achando a conta cara demais. Ônibus grátis levam à queda da qualidade do serviço e ao sucateamento da frota. Gente, o esquerdismo nova-iorquino aí é a doença infantil do comunismo. Aquela expectativa vã de chegar ao destino sem ter que percorrer o caminho. Até o Lenin já sabia que isso era uma furada. Até a Rússia soviética cobrava pelo transporte público. Mas nesse novo mundo aí de satisfações instantâneas, todo mundo é hiper impaciente. Né? E ninguém fala mais em reformas reais que levam anos ou até décadas para produzir os seus efeitos todos. Especialmente quem precisa de votos para hoje. E quando a gente olha lá fora, gente, tudo é enormemente desproporcional. Nova York e os subúrbios de Nova York, né? Os arranha-céus das grandes corporações e as ruas. E essas diferenças intransponíveis sugerem caminhos opostos para o país. O Trump aponta para um etnonacionalismo aí, para uma economia darwiniana. O Mandani para uma cidade de imigrantes e barata para todo mundo, e com uma classe trabalhadora que não é branca, é negra ou é mestiça. E nós que estamos na merda, nós que vemos o horizonte cada vez mais negro, né, aquilo que nós conhecemos já provou que não serve. Basta olhar para como nós estamos. É isso que passa na cabeça dessa geração dos americanos. Gente, os perigos envolvidos na temeridade falastrona aí do Trump explicam as esperanças investidas aí nesse desconhecido Mandani. Né? E o que é pior, né, é que ele acaba de provar que esse esquerdismo tão desenfreado quanto inconsequente pode sim vencer o Trump. Estava lá no discurso da vitória do Mandani. Se alguém pode mostrar uma nação traída pelo Donald Trump como derrotá-lo, esse alguém é a cidade que o produziu. E é aí que mora o perigo, gente. Pode-se vencer o Trump com a fórmula errada, como só se perceberá depois que se experimentar essa fórmula inteira. O Partido Democrata, que vinha dividido entre valores americanos e valores anti-americanos, vai processar esse fato como? O centro vinha se comportando como um não-Trump. Mas vai partir, depois dessa prova, para um anti-Trump? É provável que sim. E os republicanos? Eles tinham lá um Andrew Cuomo, né, como alternativa. Aquele que perdeu as primárias, coitado. Ele se apresentou como um remendo independente na última hora
e teve aquele tipo de apoio sempre desaforado do Trump, de que todo Lula gosta, né? E isso acabou de enterrar a candidatura dele. Porque o Trump não é nem o imperador incontestável que ele pretende ser, né? Nem o burocrata assassino e implacável como Putin, que ninguém ousa desafiar. Ele está mais para um Yeltsin, né? Que era aquele bufão que presidiu a decadência da União Soviética, enquanto os oligarcas se refestelavam com o que sobrou, né? E envergavam cada vez mais a política e a economia aos seus interesses, como vem fazendo esses modernos robber barons americanos. E além do mais, gente, também não existe uma utopia da direita, né? O jogo dos dois lados se limita a um não ser o outro. E nesse jogo perde sempre quem quer que esteja no poder, porque a fonte da insatisfação geral permanece intocada. A eleição do Trump, seguida do Mandani, né, no espaço de apenas um ano, pode ser vista como a dialética em tempo real. Tese e antítese. O Mandani é o retrato da falta que o complemento antitrust da Revolução Americana faz. A revolta contra esse capitalismo da competição sem limites, que termina sempre na extinção dos concorrentes, na extinção do mais fraco. E com a concorrência, gente, morrem os direitos do trabalho, o crescimento dos salários, a redução dos preços. No final, as empresas que sobram não precisam nem mais de departamento de pessoal. A resposta, gente, é antitrust e não anticapitalismo. Os americanos, aí nessa adolescência esquerdista, vão ter que aprender no hard way que a vida real não é assim. Eles esqueceram o mais subestimado dos filhos de Nova York, que foi o Theodore Roosevelt, né? E estão colhendo o que ele evitou que continuasse sendo plantado lá na virada do século XIX para o século XX. Qual seja, os efeitos de uma economia monopolizada, fabricando fortunas grandes demais para não corromperem tudo à sua volta, né? E capazes de destruir o sonho americano de vencer pelo trabalho e não pelo amiguismo comprável, né? E pela concorrência predatória até chegar à condição de explorar a clientela impunemente, por falta de concorrência. O aumento da concorrência, gente, pela limitação, pela lei da ocupação ilimitada dos mercados, é o moto contínuo do aumento dos salários, porque disputar os trabalhadores, os melhores trabalhadores, passa a ser o fator decisivo de sucesso. E também é o moto contínuo da redução de preços, concomitante com a melhoria de qualidade, né? O que quer dizer tecnologia e inovação, para disputar os consumidores. Foi essa a ferramenta que levou os Estados Unidos e o resto da humanidade de arrasto a saírem da carroça e chegarem à Lua num prazo de 60 anos. E quem esquece disso cai no pêndulo da inconsistência autorreprodutiva, do Trump para o Mandani e do Mandani para o Trump, né? Do Lula para o Bolsonaro e do Bolsonaro para o Lula. E da capo, de novo, e de novo, e de novo.